Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, que todos estejam muito bem, pois eu estou contando com isso nesta aula de hoje, para que tenhamos uma aula bem legal e participativa. Hoje vocês terão aulas interdisciplinares de português e história e de matemática. Neste momento, eu já vou comentar com vocês a nossa aula integrada de português e história, e vocês vão estudar na página 30 e 31. Nós vamos estudar hoje sobre registros de memória, cultura material. O que é isso, professor? Olha, registro de memória e cultura material é tudo aquilo que nossos ancestrais lá no passado registraram, né? De alguma forma. No caso aqui, você pode observar que aqui tem um registro, e esse registro foi feito em escultura, certo? Se você observar, tudo que é palpável, né, é um registro de forma cultura material, tá? Como os vestuários, os enfeites, os recipientes de uso do cotidiano e religioso, construções públicas e moradias, instrumentos de caças ou de festividades. Tudo isso é o que? Registros de memória e cultura material, deixado pelos nossos ancestrais. Essa cultura vai passando de geração em geração, certo? Se você observar aqui nessa escultura, olha como que era que a rainha da cidade de U vestia, né? E usava alguns enfeites, né? Olha aí. Se você observar, né, você vai perceber aqui, né, que através do nosso olhar nós vamos identificar, né, como esses povos viviam naquela época, né? Nós vamos descobrir como esses povos viviam, como que era a vida deles no cotidiano, observando o quê? Tudo isso que eu falei para vocês, certo? A escultura, os vestuários, os enfeites, o que usavam de utensílio do lar, religioso, as moradias, né? Com o nosso olhar atento, né? Nós vamos perceber que isso faz parte do quê? Da identidade desses povos ancestrais, certo? Então, você observa que tudo isso que é feito, né, de um registro de memória, cultura material, né, ficou para as próximas gerações como legado. Se você observar aqui, vou levantar aqui para você dar uma olhada, tá? Aqui abaixo, nós temos o quê? Se você observar, nós temos aqui também uma escultura, olha só, de uma gata amamentando seus filhotes de 2.500 anos atrás, certo? Lá no Egito, o gato era considerado sagrado, uma divindade, certo? Era um símbolo da fertilidade daquela época, certo? E através dessa escultura, né, nós podemos observar como esses povos lá no Egito viviam, né, suas crenças, né, e nós acabamos identificando, né, esses povos, como que era o modo de vida dessas pessoas lá no passado, observando o que? O registro, né, de memória de culturas materiais, de tudo que foi deixado para as próximas gerações, certo? Então, eu quero que vocês leiam o texto com atenção, tá? Observando, certo? A cultura material deixada por esses povos ancestrais, tá? E vocês vão fazer a leitura, observar as imagens, tá? De escultura aqui, tem algumas imagens, tem duas imagens aqui de escultura, tá? E abaixo aqui nós temos o quê? Uma atividade integrada, que é de português e história. Aqui nessa atividade nós temos o quê? Uma história em quadrinho. Se você observar, não é? Uma história em quadrinho, tem mais de 3 quadros. Todas as vezes que você encontrar, olha só, mais de 3 quadros, nós temos o quê? Uma história em quadrinho. Com apenas 3, nós temos uma tirinha, tá? Aqui vocês vai observar aqui os acontecimentos, certo? E você vai relatar aqui abaixo, tá? Você vai fazer uma produção de texto aqui,
certo? Observando a sequência de imagem na história em quadrinho, ok? Então, você vai fazer a produção de texto e mais abaixo nós temos o quê? Olha só, você vai trabalhar aqui a interpretação. Você vai ler o texto e procurar responder. Ou explique o que é cultura material, tá? Lá no texto tem, tá? Você pode dar o exemplo. O que é cultura material? Tem também o exemplo, tá? Lá tem o exemplo também, tá? Não há necessidade de pesquisar na internet, porque tem no texto, ok? Então, aqui abaixo nós temos o quê? Uma imagem aqui, olha só, que também é o quê? Um registro, né, de memória de cultura material lá no passado. Se você observar aqui, né, esse registro aqui tem o quê? Olha só, é um registro feito aonde? No México, não é? Que é o Quetzalcoatl, né? É, um símbolo, né? Também lá da região do México, né? Que os povos veneravam, né? Olha aí, trata-se de uma serpente emplumada. Se você observar aqui, não é? Os elementos que são simbólicos aqui dessa figura é o quê? A serpente, não é? Que rasteja. A serpente que rasteja, que representa a terra, e as plumas, né? E as plumas representam o quê? Um pássaro, um pássaro que representa o céu, não é? Então, aqui nós temos o que? Isso aí. É um símbolo também que é venerado nessa região no México, tá? Isso aqui também é cultura material, tá? Então, você vai observar, como eu disse para vocês, né? Que aqui é uma serpente e o que mais? Que rasteja, que representa o que? A terra, né? E também ela é emplumada. Se emplumada, representa um pássaro que voa no céu, não é? Então, que representa o céu, certo? Olha aí, figura que unia elementos do céu e da terra, né? Que é o pássaro e a serpente que rasteja, certo? Então, galera, eu quero que vocês observem com atenção aí, viu? Se tiver alguma dúvida nas atividades, na resolução das atividades, me liga, me pergunta, professor, eu não estou entendendo, certo? Que eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Porque eu não quero que escreva, né, responda de qualquer jeito, tá? Procure. Se você não conseguir, você pergunta ao professor. Procure no texto, faça a interpretação, tá? Então, boa aula para vocês, galera. E fique com Deus.